Estamos aqui para apresentar o seminário da Matriz Curricular de Laboratório em Matemática, referente ao Teorema de Tales, com a participação de Solange e Joseilma, tendo o orientador docente Alexandre Lopes. Vou falar um pouco sobre o nosso plano de aula, que é referente aos alunos do 9º ano. A unidade temática está incluída é a geometria. As habilidades estão de acordo com o que queremos desenvolver, é justamente a EF09, MA13, que fala sobre a semelhança de triângulos. A EF09MA14 fala sobre as relações das proporcionalidades. Então, falando um pouco sobre a história, né, de quem foi Mileto, quem foi esse grande homem, né? Mileto era um grego, matemático e filósofo, levou para a Grécia a geometria dos egípcios. Foi considerado o pai da geometria demonstrativa, no qual se faz necessário justificar por meio de demonstrações lógicas os conhecimentos geométricos. E, desde então, o teorema que leva o nome dele, né, que é Teorema de Tales, desde então é muito usado, né, pelos estudantes do ensino fundamental, onde aqui estamos abordando justamente o 9º ano. Aqui eu abordo mais claramente, né, o que eu já tinha dito anteriormente sobre o plano de aula, a BNCC, né, que fala que a unidade temática a qual esse conteúdo, o Teorema de Tales, pertence é a geometria euclidiana, né? E, especificadamente, a geometria plana, que tem o objetivo, né, de estudo que envolve as retas paralelas cortadas por transversais e teoremas do teorema das proporcionalidades. Contando com a ajuda, né, do software da geometria dinâmica, que é o GeoGebra, com o propósito de desenvolver as seguintes habilidades para esses alunos, né, como eu já tinha dito anteriormente. E agora eu vou passar para vocês, para a nossa colega Solange dar continuidade. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco de vocês agora. O que o teorema diz? O teorema de Tales diz o seguinte: se duas transversais intersectam uma faixa de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos de retas quaisquer de uma transversais é igual à razão entre os segmentos de retas correspondentes da outra. Então, o que é que você tem que entender? O que é retas paralelas? E o que é uma retas transversais? Também chamado retas secantes, né? E o que é a razão e a proporcionalidade dessas retas? Como você determina? Primeiro, essa faixa azul, essa linha, reta A, reta B, são chamadas retas transversais. Por quê? Elas cortam as retas paralelas, que são as retas S, R e T, que vocês veem nesse desenho aí, né? E quando ele chama faixa, no teorema, ele fala feixe de retas paralelas. Esse feixe de retas paralelas é o quê? É um conjunto de 3 ou mais retas paralelas em um plano. E aqui você vê que temos 3, né? 3 ou mais. Siga aí. Ó, nesse aqui, a gente vai ver como é estudado essa relação dos segmentos, essa relação de proporcionalidade dos elementos. Aqui você vê que cada ponto que você tem, né, entre as retas transversais e as retas paralelas é denominados pontos correspondentes. E cada segmento que é relacionado com o outro é chamado segmentos correspondentes, né? E essa relação de um segmento, né, com o outro
Ocorre entre a relação entre as razões, a divisão desse segmento. Então, ocorre uma razão. Então, o segmento A e B, né, esse A e B, com o segmento A e C, seria o todo com uma parte, né, isso? De um lado, e o todo com a parte do outro. Isso aí dá uma razão K qualquer, né? Então, você pode fazer essa relação do todo com a parte, de uma parte, né? Isso? A relação seria a relação A com E com C. Aí você vai, essa relação é igual à relação B com R e R com V. Seria a parte de um com a parte de outro, né? A parte de B, a divisão da reta transversal de B com as paralelas. Se você pode fazer essa relação, que essa relação é da mesma razão. Siga aí. Aqui você vê valores, que foi feito no GeoGebra, que ele já dá a distância. Então, o valor de A com E deu 3,89. E a faixa, o segmento azul. E o segmento azul do outro lado deu 3,97. Se você fizer a relação desse azul com esse de cá, ele vai dar um valor. E se você fizer a relação do vermelho com outro vermelho de cá, vai dar uma razão. A mesma razão. Dá para você verificar? Se você fizer do todo também, e com a parte de um lado, e o todo, a mesma relação do todo com a parte, também vai dar a mesma razão. Aqui vamos ver um exemplo do teorema. Você vê três faixas paralelas, três retas paralelas, interceptada por duas retas transversais. Aí você vê aquela relação. Eu tenho o valor de AF, tenho o valor de FG, tenho o valor de HD, mas não tenho o valor de CH. Não é isso? E eu quero encontrar esse valor. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma multiplicação cruzada de relações. Como a F é igual a CH, da mesma forma que FG é igual a HD. Então, você diz, isso quer dizer, a F está para CH da mesma forma que FG está para HD. Então, a F está 5,40, FG está 4,38. E você faz essa relação cruzada e você dá o valor 5,99. Volte aí, por favor. E embaixo você nota aí que eu verifiquei a vocês que A e G, o valor total de um dá 9,78. E se você quer saber o valor total do outro, você só tem um valor, que é 4,86, mas você não encontrou que 5,99 é outro valor? Então, você faz essa soma, você tem um valor do outro lado. O valor total dessa relação. Siga aí. Agora, vamos ver entre semelhança de triângulo. A razão que você vai ver entre o triângulo menor e o triângulo maior, né? Então, esse triângulo menor tem um valor, não é isso? E o triângulo maior é uma razão vezes esse valor. Se vocês notarem aí, o triângulo maior é K vezes A. Um K qualquer, multiplicado por todos os valores, né, do triângulo menor. Então, esse triângulo menor mantém sua razão. Entendeu? Então, se você faz essa relação de F de A com F de B, então ele tem uma relação com F de D com F de E. E você encontra a mesma razão, da mesma forma do outro exemplo. Segue aí. Agora vocês vão notar as relações. Deu Φ de A com Φ de B, né? Está relacionado com Φ de D com Φ de E. Aí você vê que é o triângulo menor relacionando ao triângulo maior, né? Então, se você botar também Φ de A sobre Φ de D,
tem uma relação com Φ de B com Φ de E. Siga aí. Aí agora você vai ver outra relação que tem esse mesmo triângulo. Entendeu? As retas transversais relacionadas com outras retas transversais. E agora vamos ver um exemplo. Mande aí. Pronto. Eu quis botar essa figura aí, que é um triângulo, né? E dentro desse triângulo tem um quadrado, né? Ele me dá que o valor de AC, isso aí de um lado do triângulo maior, é 1. E da base do triângulo é 3. Agora, ele diz para mim que esse triângulo menor aqui, qual a relação dele? Se você notar esse triângulo aí, qual a relação dele? O que é esse quadrado aí? Não é um lado do quadrado, não é como se fosse uma paralela com um lado do triângulo? A relação de paralelas com paralelas cortando por travessais. É o mesmo conceito, entendeu? Então, como é que você trabalha? Você trabalha que esse 1 aqui está para 3, da mesma forma que esse x está para 3 menos x. E aí você faz o cálculo e verifica qual o valor, faz a multiplicação cruzada, como tem nesse exemplo aqui. 1 está para 3, da mesma forma que x está para 3 menos x. E aí você encontra o valor de x nesse triângulo. Aí, pessoal, a gente está aí a referência que a gente usou o Roberto Dantes e usei também Muniz. E aqui a gente vai encerrando o nosso seminário. Muito obrigada, Sol. Vocês que eu que agradeço. Então, será que ficou bom agora?